Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Rodrigo Garcia, sou advogado. Tenho 20 anos já de advocacia, muito tempo de advocacia na área criminal e eu tenho recebido alguns questionamentos que eu quero compartilhar. As pessoas confundem um pouco. É a respeito do inquérito policial. Já ouviu falar em inquérito policial? É justamente sobre isso. Já perguntaram para mim, Rodrigo, vou lá na delegacia, vou parar aquele inquérito policial. Inquérito policial para? Esse é o questionamento. Tem como a pessoa que fez uma queixa, que na verdade o nome jurídico para isso é uma notícia de um crime, notícia crimes. Pode a pessoa que fez a queixa ir lá na delegacia e retirar a queixa? Existem essas linguagens populares, o que nada contra, mas não é assim que funciona. A primeira coisa que você precisa entender, que não é do mundo jurídico, e esse vídeo é para você que não é do mundo jurídico. Se é do mundo jurídico, ó, pode passar. Primeira coisa que a gente precisa entender é que nós temos dois tipos de polícia. A polícia militar, que ela trabalha de forma repressiva. Também trabalha de forma preventiva, sim, mas o objetivo dela é outro. Ela trabalha no antecedente ao crime, preventiva e repressiva. Aconteceu, ela está lá. Depois que acontece o crime, vai o quê? Para a polícia. Se for o flagrante, já vai na hora. Já vai para o flagrante, vai para a polícia civil. Olha como é que vem depois. Percebeu? Vem depois. Qualquer crime é necessário instaurar um procedimento. Pode ser um mero boletim de ocorrência, se for o caso. Pode ser um termo circunstanciado, se for o caso. Ou, para crimes maiores, não vamos falar aqui da pena, aí é instaurado um inquérito policial. E é justamente sobre isso que eu quero falar com você. O que é o inquérito policial? O inquérito policial é uma fase de investigação, ela é própria da polícia militar. É ela que conduz. Quem que é o chefe, Rodrigo? O chefe é o delegado de polícia. É ele que comanda, é ele que conduz o inquérito, é ele que determina aos seus agentes, faça isso, faça aquilo, perícia. É ele que vai fazer com que essa investigação chegue a um final. E é claro que tem prazo para isso e não vamos falar sobre o prazo. A questão aqui é, inquérito para ou inquérito não para? Você pode ir lá, dar uma notícia de um crime e acontecer um flagrante, acontecer algo e depois se arrepender e falar assim, não, eu quero retirar a queixa. Para a gente entender isso, o que a gente tem que compreender? A gente tem que compreender que existe alguns tipos de ações penais. Ela não existe de uma única maneira, de um único molde. A ação penal ela pode ser pública incondicionada. Como assim, Rodrigo, pública incondicionada? Veja bem, aconteceu um homicídio, aconteceu um roubo, um furto, você deu a notícia desse crime ou algo aconteceu nesse sentido, ainda que seja um roubo de uma pessoa da família que aconteceu ali, depois você não tem como ir lá e falar assim, ó, eu quero retirar. Porque esses crimes, eles precisam ser investigados, é de interesse público. Por isso que fala assim, ação penal pública incondicionada. Ela não se reserva a uma ou duas pessoas, é de interesse de todos saber por que aquela pessoa morreu. Será que ela estava sendo perseguida? Bateu no poste sozinho? E aí vem a mãe e fala assim, não, rapaz, não prestava mesmo, deixa abaixo. Não, não tem como. É necessário fazer uma investigação e se chegar ao final dessa investigação, depois eu vou falar sobre isso. Vamos agora falar da ação penal pública condicionada. O que é isso, Rodrigo, ação penal pública condicionada? É para uns crimes menores, no qual fica a critério da pessoa que foi lesionada, vamos colocar assim, dar continuidade. A ação é pública ainda. Suponhamos uma lesão corporal. Lesão corporal, artigo 129 do Código Penal. Você briga com um colega seu e de repente vocês se desentendem e dá um sossega-leão no ouvido dele. Muito bem. Aí é acionada a polícia
e é feito esse registro do fato. Registro do fato, boletim de ocorrência, e isso é enviado depois, subsequentemente, à Polícia Civil, que depois vai enviar uma intimação para aquela parte que foi lesionada para falar assim, meu amigo, não é nesses termos, é claro, vai tocar ou não vai tocar? Vai avançar ou não vai avançar? Ela não pode avançar sozinho, porque é uma condição. Existe aí uma disponibilidade. Você viu na ação penal pública incondicionada? Não tem disponibilidade. É interesse público, homicídio, tráfico ilícito de entorpecente, entre outras coisas. E agora, por final, nós temos a ação penal privada, no qual o poder público, no qual a polícia não pode vir e falar assim, vamos fazer. Não, depende de você. Por exemplo, os crimes de calúnia, injúria e difamação, desde que não seja contra idoso, porque aí se torna o quê? Incondicionada. Cuidado, não são todas as situações. Mas, numa convivência normal aí, um xingamento que é considerado uma injúria, uma calúnia que é imputar um fato que é criminoso, fulano de tal furtou, uma difamação que é a alegação de um fato pejorativo, fulano de tal, porque é interessante, né? Eu gosto muito da difamação porque a difamação é igual veneno. Ela só funciona se você ingerir, se você tomar. Se você não tomar, não funciona. Seria o mesmo que falar que o João saiu do motel com o Márcio. Sair do motel com outro homem não é crime, mas pode ser que ele se sinta ofendido. Nesse caso aí, o crime é de difamação. Esses crimes são de ação penal privada. São calúnia, injúria e difamação e tem mais um ou outro. Entendeu a privada? Entendeu a condicionada? Porque a própria lei fala. Entendeu a ação penal pública incondicionada? Agora vem cá. Para ou não para? Essa é a questão da pergunta. Para ou não para? Presta atenção. A ação penal pública incondicionada não tem como parar. Aconteceu, você foi lá, deu a notícia crime, fez a queixa, denunciou, falou, a polícia entrou no meio. Tomou conhecimento do fato, acabou. Não tem como. Você pode encostar lá, você pode pedir pelo amor de Deus, você pode falar para o delegado, acabou. Ele não pode, ele tem que conduzir aquele inquérito, finalizar esse procedimento e aí fazer o quê? Mandar para o Poder Judiciário, mandar para o Poder Judiciário. É ele, Poder Judiciário, que vai receber esse inquérito, vai abrir vista, o juiz recebe, ele só recebe, abre vista para o promotor e o promotor vai analisar os indícios de autoria e materialidade e vai denunciar ou não. Denunciou, né? Até então lá na fase de inquérito, o que você é? Investigado, você é investigado. Já na fase em que o juiz recebe o processo e abre vista, ainda você é investigado. A partir do momento que o promotor denuncia, você é denunciado. Muito bem. Aí vai para o juiz. O juiz ali, diante das circunstâncias, ele trabalha com o seguinte princípio do direito, na dúvida em favor da sociedade, para receber a denúncia. Eu sei que você sabe que na sentença, na dúvida em favor do réu, mas para receber a denúncia, na dúvida em favor da sociedade. Ele recebe e aí sim você vira réu. Você vira réu com direito contraditório, ampla defesa, devido processo legal, porque aí sim é o processo. Na delegacia, você sabe o que o advogado faz? Nada. Ele simplesmente acompanha para visualizar se um direito do seu cliente não está sendo o quê? Inobservado, principalmente se não está existindo ali um constrangimento legal, mas ele pode até, a título sugestivo, sugerir prova, mas o delegado é ele que conduz. Por isso que se fala que o inquérito é uma fase inquisitiva. É do delegado, é ele que vai determinar, é ele que vai fazer. Cumpre ao advogado simplesmente acompanhar e fazer alguns requerimentos que podem ou não ser, podem ser não deferidos, nem é questão de deferimento, questão, não, realmente é interessante, vou determinar que seja realizado isso. Mas
Ali não é o momento de você apresentar o quê? Uma contraprova, de fazer prova da inocência. É claro que você pode juntar no inquérito algo que vai, eventualmente, formar a convicção do promotor de justiça para que não ocorra denúncia. Sim, isso sim, mas não é o momento de você apresentar defesa técnica. Você não é processado. Você ali é limitado àquilo que você pode só fazer. Agora, apresentar a defesa, requerer isso, não, isso é na fase de processo. Mas a questão é, pode ou não pode? Não pode nas ações penais públicas incondicionadas. Nas ações penais públicas condicionadas, sim. Basta simplesmente você chegar lá e falar assim, não, deixa quieto. Isso tem prazo, Rodrigo? Tem 6 meses. E na ação penal privada? Ação penal privada, você vai ter que contratar um advogado para propor a ação penal. É isso. Muito simples, muito fácil de entender. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.